Vida em Conexão hoje entrevista um grande rapaz. Na verdade, um rapaz que superou uma história de dor, uma história de abandono, uma história de tristezas e hoje se tornou um grande homem e está aqui para compartilhar um pouco de como foi viver no abrigo com seus 6 irmãos, na verdade, cuidar dele e hoje se tornar um homem esperançoso, um homem cheio de garra e determinação. É o Leonardo e eu queria compartilhar com vocês essa história. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, Leonardo. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu sei que não é simples de você explicar todas as batalhas, todas as tristezas que você viveu na sua infância. Mas eu queria que você contasse um pouco como foi a sua infância, um pouco da história familiar que você viveu. Então, o que acontece? Eu não tive muita infância porque meus pais precisavam de ajuda e como meu pai era alcoólatra e mexia com droga, minha mãe ficava em casa sozinha cuidando dos irmãos. E ela tinha que trabalhar. Então, como ela tinha que trabalhar, tinha que alguém cuidar desses irmãos e era eu que era o maior. Então, ela saía para trabalhar, deixava a gente trancar dentro de casa e eu cuidava de todos os irmãos. Quantos filhos vocês eram no total? Na época, era 6 filhos. Nossa, você mais 5. Eu e mais 5. E você com quantos anos cuidava dos seus irmãos? 6 anos. Nossa. Aí, o que acontece? Então, como era 6 anos e tinha recém-nascido. Então, recém-nascido, você dava banho, era criança cuidando de criança. E você conseguia exercer todas essas funções, teoricamente? Sim, porque eu acho que ela me treinou, ela já falava, Leonardo, você tem que me ajudar porque eu não tenho condições, eu sou sozinho. E ela tomava remédio controlado. Então, ela era muito nervosa também. E ela não tinha a noção de muitas coisas, né? Não tinha entendimento, né? Entendimento ela tinha, mas como ela tinha muitos problemas, ela não sabia se relacionar com a falta de dinheiro, a falta de comida, porque às vezes ficava dias sem comer alguma coisa. Então ela ficava nervosa, porque os filhos choravam, e ela não sabia se pedia para os vizinhos, se não pedia, aí mandava o mais velho, que era eu, buscar na casa dos vizinhos. Aí eu tinha que fazer isso. Então eu ia, caminhava muito, ia no supermercado, pedir, porque ela falava, não, vai lá você, porque é mais fácil eles darem alguma coisa. Né? E como é que você hoje, né, lembrando de tudo isso, como é que você vive assim, com essas lembranças? Como você é hoje, como o Leonardo é hoje, lembrando dessas dificuldades que vocês viveram? Então eu acho que tudo foi uma superação, eu passei por aquilo. Tudo que eu passei me fez vencer, me fez conseguir coisas hoje que eu não imaginei que eu ia conseguir. A matéria do Correio Brasiliense, pessoas entrando em contato comigo, falar para escrever livros, né, pessoas de editoras. Ainda não já comecei o livro a escrever. Sério? Comecei. Legal. Né, não entrei em contato com ele ainda, porque vai que eu não termino esse livro, né? Ah, não, mas você vai conseguir, Em nome né? de Jesus. Você desde pequeno sonhava, assim, você tinha sonhos? Mesmo com aquela realidade que você vivia, ela era completamente diferente daquilo que você sonhava. Mas você tinha sonhos? Você falava assim, nossa, um dia eu vou ser um empresário, um dia eu vou conseguir dar uma casa para minha família. Como é que era, assim, um Leonardo criança com seus sonhos e hoje? Então, até a época que eu fui para a briga, eu não tinha sonhos. Era ajudar minha mãe e não pensava em outra coisa. Eu fazia comida desde pequeno, 6 anos eu já mexia nas panelas, no fogão. E ajudava elas a fazer isso, então sonho eu não tinha. Depois fui para o primeiro abrigo. Primeiro abrigo era horrível, porque você ficava trancado, né? Você só saía para almoçar, jantar e pronto. Não podia? Não podia, porque você ficava na casa que tinha muitos adolescentes. Então, os adolescentes poderiam fugir. Então, você tinha que ficar trancado dentro da casa. E aquela época era que 2001, 2002... a Vale da Infância, acho que era muito, não controlava muito essas coisas. Hoje em dia eles são mais rigorosos, conselho tutelar, tudo isso. Aí depois eu fui para outra briga, que chama o Nosso Lar, e acabei que comecei a criar sonhos. Então fui para a escola, para a primeira série, reprovei, porque quando estava com minha mãe, não estudei, porque tinha que cuidar dos irmãos. E reprovei, e aí depois... Falei, não, eu não posso reprovar mais, eu tenho que passar, eu tenho que construir minha família, eu tenho que dar um futuro que eles não teve agora, eu tenho que crescer e fazer eles imaginar que a vida pode acontecer coisas boas, a vida pode trazer coisas melhores para eles, né? Então foi assim. Então eu comecei falando que queria ser advogado. Falei, não, eu vou ser advogado, eu vou ajudar as pessoas, todas as pessoas que precisar, porque eu falava que advogado ganhava muito dinheiro.
Eu falei, então você é advogado. E falaram, ser advogado é muito difícil, Leonardo, você tem que ler muito. Na época eu não gostava de ler muito. Aí eu comecei a ler vários livros e falei, não, vou entrar na faculdade. Fiz a inscrição, passei no vestibular e coloquei direito. E depois eu mudei. Aí conversei com o meu pastor e ele falou, olha, Leonardo, você gosta de quê mesmo? Eu falei, não, eu gosto de matemática. Então ele falou, faz contabilidade. Então eu acabei fazendo contabilidade, hoje eu estou no segundo semestre, né? E eu pensei, não, eu posso ter um sonho, eu acredito que eu posso dar coisas melhores para minha família. Hoje morei meu irmão, né? Moramos muito bem, graças a Deus, de aluguel, claro. Não temos nossa casa própria, mas acredito que um dia nós ainda vamos comprar a nossa casa, vamos construir um futuro. Eu acredito que muitas coisas ainda virão e se Deus me tirou de lá, de onde eu estava, Ele vai me levar para grandes lugares. Claro. Eu queria voltar um pouquinho na sua história, voltar um pouquinho para a sua infância. Quando vocês tiveram que sair da sua casa, lá, né, abandonar a sua mãe, eu queria que você contasse esse episódio. Vocês foram para um abrigo por quê? Então, o que acontece? Sempre passava um policial lá em casa, 13º Batalhão. Ele sempre passava lá em casa e via as crianças trancadas. E criança, tudo que pergunta, você responde. Claro. Né? Então a gente respondia porque estava trancado dentro da casa. E ele parava vocês dentro de casa e falava, vem cá, assim, no portão? Na janela, porque a casa era muito pequena. Dividia, era a casa, era a sala e o armário que dividia o quarto. Então, era um beliche, nós todos dormíamos no beliche, minha mãe e meu pai na cama. E, às vezes, colocava um colchão no chão para completar, para todos conseguirem dormir. Então, falava que passava rato dentro da casa, a necessidade era muito precária, a louça, não lavava a louça, a louça era muito suja, então não tinha condições de viver naquilo, né? Então os policiais sempre passavam lá, às vezes dava comida, né? Ia comprar pão, leite e dava ali pra gente se alimentar. E às vezes não tinha nada, então ficava dentro de casa trancado e era melhor dormir. Porque aí dormir você não sentia fome. Né? E como é que foi essa denúncia que fizeram para que vocês fossem pro abrigo? Então a denúncia foi feita pela comunidade. Então várias pessoas olhou aquela situação. Todos os vizinhos sabiam daquela situação, viam sua mãe saindo para trabalhar e deixando você cuidando das crianças? Eu acho que na verdade o que acontece? Vizinhos, muito não, porque nós morávamos na Fercal na época e os vizinhos também tinham uma situação muito ruim. Mas a comunidade em geral, assim, ao redor, elas sabiam da situação? Sabia da situação. Eu creio que foi denunciado pelo motorista, né? Ele trabalhava e acho que ele morava ali perto, ele fez a denúncia. Aí a denúncia, o Conselho Tutelar parou na porta, não tinha os pais ainda em casa, então o Conselho Tutelar ficou esperando eles chegarem para entrar dentro da casa e retirar todos nós, né? E aí fomos pro abrigo, procurar um abrigo, porque esse abrigo que eu passei a maior parte da minha vida, eles não aceitavam as crianças eles só aceitam crianças de 0 a 3 anos. Então a gente tinha que procurar um abrigo para ir ainda. E como é que foi esse momento que você descobriu que você ia ter que abandonar, mesmo que precariamente, a sua casa, mas era a sua casa, você tinha uns irmãos que você, na verdade, cuidava, a relação de vocês deve ter ficado bem forte, né? Vocês tiveram que se unir para conseguirem sobreviver. E como é que foi a possibilidade, talvez, vocês serem separados? Eu sei que existe muito, às vezes tem que ter vagas, né? Às vezes tem vaga em alguns lugares, outras não, então tem que separar 2 de 2. Como é que foi isso para você? Alguns dos seus irmãos foram adotados? Como é que foi essa transição, essa mudança constante na sua vida, assim? Quando fomos pro abrigo, eu falei, não, agora que só tá eu e meus irmãos, eu vou cuidar deles. Então assumi o papel de pai deles. Então não me vejo nem como muito irmão deles, vejo como mais o pai deles que briga com eles. Um cuidador, né? Enche o saco deles, vai pra escola, faça isso não tá certo, isso tá errado. Então eu tomei esse papel. E essa questão de separação, quando é criança a gente não entendia muito. Então, se separasse, não faria uma diferença no momento. Mas depois, claro que faria. Porque no dia que foi a denúncia, o Conselho Tutelar foi lá em casa, eu briguei com meu pai para sair, né? E ele não deixou eu sair de jeito nenhum. E meu irmão, o Arley, saiu com o padrinho dele.
Eu briguei com ele mesmo, só faltou quase bater nele, né? Mas ele não deixou, ele falou, você não vai, pronto, acabou. E foi bom, porque eu acho que Deus tinha um propósito, eu não fui. Então acabou que eu fui pro abrigo com meus irmãos. E esse seu outro irmão que saiu com seus padrinhos não foi? Não foi, porque ele já estava com o padrinho, aí minha mãe falou que não era filho dela. A certidão de nascimento estava como se fosse filho dela, mas ela falou que não estava. Acho que ela tinha medo de perder mais um filho. E esse ficou com ela, então? O que acontece? Ela não tinha condições de cuidar das crianças. Porque aí esse foi criado pelo seu... Foi criado pela uma pessoa que já cuidava dele. Entendi. Minha mãe deu ele para uma pessoa. Para uma pessoa e ele continuou sendo criado por ela. Continuou sendo criado por ela porque ela teve mais 2 gêmeas. Pois é. Então, no total, 8 filhos. 9 filhos. 9 filhos. Ela teve mais 2 gêmeas, então o que acontece? Ela não tinha condições. Das gêmeas ela cuida. Até hoje ela cuida das gêmeas. Mas ela não tem condições de cuidar de nenhum outro. Entendi. E como é que foi para você hoje, nessa sua caminhada? Você conheceu pessoas importantes na sua vida, né? Sim. Eu sei que você teve pessoas que eu acho que foram anjos que Deus colocou na sua vida para cuidar de vocês, para orientar vocês, que eu acho que nessa fase da adolescência, principalmente, a gente precisa de orientação, a gente precisa de um papel de um pai, de um guia, de alguém que diga pra gente o que está certo e o que está errado. Nós precisamos de limites, né? Nessa fase a gente precisa realmente saber até por onde andar, que caminho seguir. E você teve pessoas que te ajudaram muito. Qual a importância dessas pessoas na sua vida hoje? Então, a importância é muito grande. Claro que Deus envia essas pessoas, mas você tem que saber relacionar com essas pessoas. Então, no abrigo, eu sempre tive a imaginação, vou me relacionar bem com todas as pessoas, que de alguma forma elas vão me ajudar de algum jeito, né? Claro. Então, que inteligente você, né? Vou tentar agradá-las para ver se elas... Na verdade, não era nem agradá-las, mas tratá-las bem, claro. Assim como eu sou tratado. Então, acabamos tendo um vínculo de amizade com todas elas. Então, elas acabaram me ajudando de alguma forma. Claro. Né? Sendo, não, vou te fazer uma visita, porque assim, minha mãe parou muito cedo de visitar a gente. A última vez que ela visitou, eu orei na época, orei muito para ela visitar a gente, né? Até tiramos uma foto nessa época. Foi a última visita dela no abrigo. Falei para Deus que queria ver ela, queria, ela foi, nunca mais foi. Teve vários problemas, tem muito né? tempo? Eu não vejo ela há uns 9 anos, 10 anos. E ela mora em Brasília? Eu não sei onde ela mora hoje em dia. Eu não vou procurar porque vou me estabilizar primeiro, vou procurar ter uma vida financeira estável, para procurar um dia, porque eu não sei a situação que ela está hoje. Para você poder ajudar, né? Para poder ajudar. Mas as pessoas que foram enviadas são pessoas que Deus enviou, são como anjos. Eu agradeço muito a elas, né? Até hoje. Tenho contato com elas, mas eu sempre tive essa noção. Eu posso fazer um vínculo e lá fora eu posso continuar essa amizade. Claro. E você continuou? E eu continuei. Até hoje elas me ajudam de alguma forma. Tem pessoas que não são cristãs, então eu acabo, né, influenciando elas, falando, não, poderia ser desse jeito, poderia fazer aquilo, porque eu não era cristão. Né? Você vai mostrando na palavra, vai mostrando, na verdade, Deus de outras maneiras, né? O que acontece? Ela vê na situação que você estava e elas falam, como que o menino que estava naquela situação chegou a essa situação? E elas começam a ver Deus em você. Claro, né? Como Deus te ajudou a superar tudo isso. Isso, porque elas veem você, não, Leonardo, você saiu na matéria, você saiu na internet, você está em várias redes sociais, está saindo na televisão. Então, como que você chegou a esse ponto, entendeu? Muitas pessoas não chegam a isso. E elas veem, não, foi Deus que fez isso na sua vida. Mesmo eu sendo de outra religião, mesmo eu acreditando em outra crença, eu acredito que Deus tem fazendo grandes coisas na tua vida. Amém. Leonardo, a gente vai só dar uma pausa na nossa conversa, você não sai daí, a gente já volta. Eu quero contar um pouco mais sobre a história, ele vai compartilhar um pouco mais sobre a história dele. A gente já volta.